canal Small Group, o canal do conhecimento. Como você pode observar, estamos aqui no Anfiteatro da Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade de Manaus. Na década de 90, depois de construído esse local, houve muitos ritmos musicais, muitas bandas locais e nacionais que participaram aqui. Para falar sobre música, desde a época da Brilhantina, na década de 50 até a década de 70, até os nossos dias, é um pouco difícil, porque poderia levar em consideração pelo menos uma ou duas temporadas, transformações tecnológicas, transformações mundiais. Eu estou falando dos anos 80. Os anos 80 foi justamente ritmos que incorporaram no Brasil. Não estou falando só do sertanejo, do samba, do pagode, do próprio forró, não estou falando disso. Mas eu vou levar em consideração o hard rock, o heavy metal e o post-punk. São os ritmos que incorporaram aqui no Brasil e no mundo, que revolucionaram o mundo. Vamos dar exemplo de algumas bandas que surgiram nessa época, década de 80, como Barão Vermelho, Legião Urbana, que, querendo ou não, influenciaram de alguma forma a juventude desta época. Talvez você não tenha nascido na década de 80, ou talvez você tenha nascido e vivido essa época na década de 80. E você pode lembrar muito bem, em 1985, na cidade de Jacarepaguá, acontece um dos eventos famosíssimos no Brasil e com repercussão mundial. Nós chamamos de Rock in Rio. Isso mesmo, que concentrou mais de 1.380.000 pessoas. Começou a se descobrir que a música atraía as pessoas. A música os tornava livres para ter esses tipos de liberdade. Esta fase da década de 80 foi repleto de canções com ocultismo ou simplesmente metáforas. Muitas músicas eram levadas em consideração ao relacionamento de sexo, drogas e rock and roll. Por quê? Vivimos uma época da ditadura, onde não poderia se expressar da forma que a pessoa quisesse se expressar. Isso na década de 80. Deu para entender essa questão de liberdade? Porque hoje houve tanta mudança nesta época até hoje, em 2020. Pois é, muita coisa aconteceu. Há dessa geração, das antigas, dos anos 80, que ainda dizem: música boa era música de antigamente. Muitos tempos perdiam os jovens a sua religião. Não me refiro somente aos templos evangélicos, não. Aos templos católicos, aos templos evangélicos, aos templos espíritas, etc. Nesta época, muitos jovens se perdiam em relação a essas músicas, ou as chamadas liberdades de expressão. Dá para entender que em 1992 apareceu um filme muito famoso que na versão brasileira chama-se Mudança de Hábito, com a atriz Whoopi Goldberg. Na década de 80, os chamados neopentecostais, ou seja, aquelas igrejas, aqueles templos avivados, precisavam trazer os jovens de volta aos templos religiosos. Até então, os jovens já não queriam mais saber daquelas músicas sacras, ou aquelas músicas tradicionais, aquelas músicas chatas. Então, a estratégia foi de marketing. Qual era a estratégia? Trazer os jovens aos templos através da música. Ou seja, usar essas músicas com os ritmos de rock, samba, reggae, mas convertê-las à religião. Que interessante converter a música secular em música religiosa. Gostaria era que você refletisse com relação a este assunto. É certo que está sendo feito hoje a música secular ser incorporada à religião? Gostaria de ler um texto bíblico para você, mas também gostaria da sua opinião com relação a este assunto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente
ou digno de louvor, pense nessas coisas. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Mas você, meu irmão, católico, espírita, evangélico, ou até mesmo ateu, ou muçulmano, gostaria também do seu comentário com relação à música. Esses ritmos musicais que influenciam, eles podem também fazer em nossa vida uma influência? Por isso que o tema de hoje, ritmos musicais, influência e perda de tempo, é algo que precisamos tratar com muito cuidado. Nos demais vídeos posteriores, estaremos filmando em outros lugares turísticos da cidade de Manaus. Gostaria do seu comentário com relação a esse vídeo, a esse estudo de hoje. Muito obrigado pela sua participação e ter visto até o final desse vídeo. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um ótimo dia.